Olá, sejam muito bem-vindos à nossa pequena formação, workshop de Introdução ao Mainframe. Meu nome é Wagner Bellacosa, serei o seu anfitrião aqui nessa nossa pequena jornada, em que eu estimo entre 30 a 60 minutos, a depender da interação, né, do nosso público. Vou falar para vocês, né, sobre computadores mainframe com o objetivo de auxiliar a nossa comunidade acadêmica, as pessoas que têm curiosidade de saber o que é um computador mainframe, ao pessoal de recrutamento e seleção, que muitas vezes é posto esse desafio, né, de contactar devs da parte de mainframe e, às vezes, falta um certo conhecimento, aí há uma confusão com outros tipos de equipamento, outras stakes. Então, a ideia desse curso não é ser altamente abrangente, porque realmente não é o caso de sairmos daqui especialistas em mainframe, mas, como primeiro passo, né, início de uma jornada para aqueles curiosos que querem entrar na stake mainframe, justamente ter noções básicas sobre o equipamento, sobre a história, sobre a origem dela. Me apresentando um pouco, meu nome é Wagner Bellacosa, estou vestindo uma camiseta preta aqui do Matrix, sou um tiozão do mainframe nas redes sociais, eu administro a página Bellacosa Mainframe e já faz alguns anos que venho fazendo essa divulgação do mainframe para as novas gerações, que são brincados paduans, né, para que eles possam conhecer e virem trabalhar também com mainframe, porque afinal de contas é uma stake muito aliciante, que tem muitos conhecimentos, é verdade, tem, assim, há caminhos para todos os tipos de gosto. Claro que os cursos são muito caros, realmente não é acessível ao grande público, mas a IBM, numa iniciativa muito positiva, ela começou a liberar muitos cursos gratuitos, então, para aqueles que têm, assim, curiosidade, visitem lá o site da IBM, procurem que vocês vão encontrar material de apoio, formações, workshops, cursos bem acessíveis para quem quer entrar nessa jornada. Eu trabalho, né, com mainframe desde a década de 90. Eu comecei no mundo da informática ainda no finzinho dos anos 70, graças ao meu pai, que meu pai era viciado em flipper, eu acompanhava ele lá nos fliperamas, e eu achava aquilo lá muito curioso, muito... na minha cabeça eu queria entender como aquelas máquinas funcionavam, como era possível aquilo. E nessa jornada, assim, de exploração, nos anos 80, tive acesso a um computadorzinho, microcomputador de 8 bits, né, o TK-85, que era uma maquininha muito pequenina, com 48K de memória, era uma coisa assim, rodava o Basic, e me apaixonei profundamente, quis trabalhar com informática, e graças a isso, sempre estudando, fui ali, fiz colegial técnico, comecei a programar em máquinas de 8 bits, tanto que nesse meu colegial, os computadores ainda eram muito caros, né? Então, vocês terem uma ideia, o meu material para trabalho era um CP500 de 8 bits, que aí rodava lá o COBOL, rodava Clipper, e então essa foi a minha primeira entrada, assim, meu cartão de visitas para o mundo da informática. Depois tive a oportunidade de trabalhar, conhecer lá os terminais 3270, ver como funcionava os SICs, as aplicações online, fazer lá meus primeiros programas COBOL em produção, e conseguir entrar nesse mercado, né? E falo para vocês que eu sou muito grato a esse mercado, porque basicamente todo o meu projeto de vida, né, ao longo desses 35 anos que eu trabalho, foram baseados com esses conhecimentos e conseguir ter uma vida, assim, estável, né, nesse mundo turbulento que a gente vive, né, com essa economia maluca, mas a informática sempre me manteve com o meu barquinho navegando. Claro que passei por muitas tempestades, muitas situações inusitadas, mas quem não passou, né? Então, vamos avançando um pouquinho mais. Nesta nossa jornadinha, eu vou apresentar para vocês uma pequena comparação, né, entre supercomputadores e o mainframe, servidores webs e o mainframe, por que usar o mainframe, o que é, né, essa história de host, virtualização, disponibilidade, single system, GDPS, muitos palavrões, né, pessoal, assim, coisas meio complicadas, mas calma que devagarzinho, vamos por partes, a gente vai, assim, explorando, né, esse caminho, vocês vão ver que não é, assim, nenhum bicho de sete cabeças. Conforme foram surgindo as dúvidas, né, vocês escrevem aí no chat, eu vou respondendo conforme for surgindo. Tiveram necessidade, farei outros vídeos. O meu projeto é fazer mais vídeos, vai depender da aceitação de vocês, da participação de vocês.
Dentro do universo mainframe, então, tem escalabilidade, segurança, compatibilidade contínua, uma arquitetura sempre em evolução, arquitetura volume, algo sobre storage, IPL, address space e o uso de memória, os componentes que fazem parte de um sistema mainframe, o tal do disco 3390, LPAR e nossos próximos passos nessa nossa jornada. Então, como eu já comecei a falar um pouquinho de mim, eu me apaixonei por informática lá nos idos dos anos da década de 70. Quis sempre fazer jogos, mas né, era uma área que nunca tive oportunidade, acabei caindo na área financeira, né, e daqui eu nunca mais saí. Aqui no Brasil, eu participei em projetos no Banco Itaú, no Banco Real, no Banco ABN, no Banco Safra, no Banco Itaú, no Banco Bradesco, no Banco BRB de Brasília. Passei, assim, fiz formação com as equipes do Serasa, fiz um projeto bem divertido, fiz algumas coisas na DIO. Lá fora, né, eu morei durante quase 15 anos, foi 14 anos, eu morei na Europa, vivi ali entre Portugal, Espanha e Itália, tive a oportunidade de fazer inúmeros projetos ali, projeto do Euro, projeto do CEPA, trabalhei com seguradoras, fundos de pensões, corretoras, banco de investimento, fui trabalhar na Digita, lá, que é a área da parte dos impostos, tributos, impostos, tributos e aduanários. E foram projetos divertidos, alguns terminou em bom porto, outros foram abortados por problemas, mas, assim, foi uma experiência, assim, divertida em várias frentes, né, sempre vocacionado no mercado mainframe, mas que a gente explorou, né, essa realidade do mundo. Então, assim, é uma coisa curiosa que o mainframe, ele é universal, né? Então você tem ali de inúmeros países que você pode trabalhar. Vai ser sempre a mesma ferramenta, né? A tal da questão do COBOL, SIX, PL1, REX, EasyTriv, com banco de dados, Adabas, Natural, ou Adabas DB2. Na parte online, você vai ter o CSP, vai ter o tal do Natural que eu acabei de falar. Então, o que acontece é assim, dominando essas tecnologias, você pode se aventurar por uma jornada pela Europa, uma jornada pela Ásia, uma jornada pela América, porque, basicamente, todas elas vão ter computador mainframe. Eu tinha começado a falar aqui do nosso menu e não estava compartilhando a tela. Agora eu volto a compartilhar a tela com vocês. Então, a gente viu, nós vamos ter 20 tópicos aqui na nossa jornada. Então, nesses 20 tópicos, eu vou apresentar alguns chavões, alguns palavrões, assim, que é do mundo de informática, então vocês vão conhecer, não informática não, do mundo mainframe, então fica mais fácil. Vai ajudar lá o pessoal do RH, quando estiver fazendo seleções, quando estiver entrevistando candidatos para perguntar coisas. Vai ajudar lá o novato que está fazendo a faculdade, que nunca ouviu falar de um mainframe. Então, assim, um pouquinho de tudo para a gente ter, assim, a divulgação desse conhecimento. Isso aqui é uma missão pessoal minha, já tem aqui alguns anos que eu tenho feito isso, tenho ido nas redes sociais, falado sobre o Stake Mainframe, divulgando, auxiliando, assim, os novatos que querem aprender, ajudando com materiais. É uma coisa curiosa que na minha época lá não tinha, né, o Google, não tinha essa quantidade de materiais, então nosso conhecimento, assim, era transmitido mais boca a boca, em que o colega passava lá um arquivinho, aquelas sebentas toda amarelada, assim, que a gente dava fotocópia, eu ia tirando fotocópia pronto, porque não era, assim, essa abundância de material que nós temos hoje. Aqui está um pouco então, sobre minha carreira, quem quiser dar uma lida, se tiver com paciência, eu já falei bastante. Então, vamos para a primeira coisa importante da nossa jornada. Então, é essa comparação, né, que as pessoas não sabem o que é um mainframe. Um mainframe é um supercomputador, um mainframe é um computador normal, ele roda no Windows, o que é, afinal, com Linux, o que é? Então, vamos lá. O mainframe é um computador altamente especializado para o mundo financeiro. Então, assim, em resumo, a história dos computadores iniciou-se lá no período de guerras, em que eles necessitavam de calculadoras para fazer grandes cálculos ali imaginem vocês, né, que o mundo tinha mais ou menos 100 países guerreando entre si, a logística de alimentos, salários, movimentação de pessoal,
implicava um pessoal atrás das linhas de combate fazendo todo esse trabalho, né, para saber onde está o soldado A, vou mandar comida para aquela área. Então, houve uma necessidade muito grande de cálculo matemático. Então, nessa época, surgiram lá as calculadoras eletromecânicas para fazer esse cálculo. Curiosamente, existia uma profissão chamada computador humano, que eram pessoas, matemáticos, né, altamente habilidosos com cálculo, que eles faziam a maior parte desses cálculos manualmente. Então, essas supercalculadoras eletromecânicas serviram para auxiliar, né, esse processo de cálculo. Eles viram o potencial dessas ferramentas e começaram a usar elas para outras finalidades, como, por exemplo, quebrar o código de encriptação do Enigma, que era uma máquina alemã para fazer mensagens criptografadas. Aí eles usaram, os ingleses, né, usaram um computador para quebrar essa criptografia. Acabada a guerra, todo esse expertise, né, que surgiu com essas supercalculadoras, eles evoluíram, acrescentaram alguns outros equipamentos, como a memória, teclado, e com isso surgiu, então, um conceito de computador. Então, o computador, no começo, era só computador. Então, você tinha computador, as pessoas usando aqueles... E aí, na década de 50, começou a dividir, né, essa ideia, e começaram a surgir computadores pesados. Então, o mainframe é esse que né, pesado. Nessa época, haviam mais ou menos uns 20 fabricantes de computadores. Cada um tinha a sua própria arquitetura, sua própria linguagem, sua própria forma de funcionamento. E gerou, né, assim, então, uma certa competição. E essa competição acabou, no final, eliminando vários concorrentes, porque o custo de pesquisa é muito alto. Aí vamos, então, comparar. Então, o que aconteceu? O mainframe ele ficou vocacionado para a área de administração financeira. Então, quando o Estado precisava ali de uma máquina para calcular folha de pagamento, calcular estoques, materiais, logística, salário de funcionários, aposentadorias, o mainframe acabou servindo como uma luva, porque eles foram pedindo especificações e eles foram fazendo. Do outro lado, um supercomputador, né, no caso a gente tem aqui o Tupan, que é do INPE, e é usado em meteorologia, temos o Deucalion, que ele é usado para cálculo de engenharia, estrutura de pontes, essas coisas. Então, esse cara, ele é um supercomputador, então, é uma máquina poderosa, com muito mais capacidade de cálculo, voltada para uma área muito específica da ciência. Então, você foi o projeto Apollo para o espaço, era um supercomputador voltado para a astronomia, esses exemplos que eu falei, do Tupan, do Deucalion, desses computadores quânticos, agora que está sempre falando na mídia, eles são vocacionados para alguma coisa mais científica, o poder computacional é muito maior, só que, como são equipamentos muito caros, normalmente ele está ligado a uma universidade, ligado ao Estado, para fazer alguma coisa muito específica, enquanto o mainframe é um computador voltado para o mercado financeiro. E aí, nós vamos ter um outro caso, que vai ser o servidor web, que ele é um microcomputador potente, muito mais potente do que esse que nós temos aqui na nossa mesa, e vocacionado para servir web. Só que qual a problemática de um servidor web? Como a capacidade de processamento dele é muito menor, eu sou obrigado a ir ligando vários deles em rede. Então, eu vou aumentando, né, vou tendo lá meus hacks, vou aumentando a quantidade de hacks, dali um pouco eu vou aumentando o meu espaço, e aí aumenta muito o meu custo, seja no consumo de eletricidade, seja no tamanho da instalação física, seja na pessoa tendo que ir lá colocar atualizações do sistema operacional. Então, o servidor web, ele é bom para coisas pequenas. Quando começa a crescer muito, o custo começa a ficar muito elevado e começa a deixar de ter atraente. Enquanto, por outro lado, né, um computador mainframe, ele é uma máquina única. Então, você consegue, ele é mais econômico, ele gasta menos eletricidade, apesar de seu custo elevado, então ele não é acessível para qualquer tipo de empresa, então normalmente vai ser uma empresa financeira que vai ter esse computador, mas ele é uma única máquina, versus, sei lá, centenas de servidores web ligados em rede. O mainframe, hoje em dia, ele também pode ser usado para servir web, tanto que existe lá o Linux One, que é um mainframe que roda sobre o Linux para justamente servir web e gerar outros aplicativos. Inclusive tem Java para mainframe, Python,
e outras linguagens assim, mais conhecidas por serem usadas na baixa plataforma. Esse conceito de baixa plataforma e alta plataforma é uma diferenciação, dizer, a alta plataforma seria o mainframe, depois disso vai ter a baixa plataforma, que são os micros, os tablets, os celulares, que têm menor poder de processamento. E com isso, a gente vai abrir uma outra janela, que vem aquela pergunta, né? Por final, por que uma empresa vai usar uma mainframe? Bom, é assim, um banco, ele não se pode dar o luxo de ter uma máquina com vírus, ele não se pode dar um luxo de ficar com uma máquina parada, porque imagine o caos que seria você ir lá no seu banco, sacar dinheiro, e de repente lá aparece a mensagenzinha, a famosa tela azul da morte. Então você não consegue sacar seu dinheiro. Então o mercado entraria em pânico, as pessoas iriam às agências. Então o que acontece? O setor financeiro, ele precisa de máquinas altamente disponíveis, né, em que eu possa, em dados momentos, aumentar, né, o meu poder de processamento, né, usando a escalabilidade. Tem que ter segurança de que não vai ter um ataque hacker, que meus dados não vão para a dark web, em que vão ter lá os dados do correntista sendo vendidos aí no mercado para que as pessoas possam fazer falcatruas. A outra coisa muito importante do mainframe é a compatibilidade contínua, ou seja, um software escrito lá atrás, na década de 50, 60, 70, ainda continua funcionando nos dias atuais na máquina, se tiver necessidade. Ou seja, claro que vai, nesse decorrer desses anos, poderá ter havido inovações e novas compilações para gerar novas versões, mas nada impede que um software que ninguém nunca fez manutenção continue executando, e é um fato que ele continuará funcionando. A arquitetura do sistema está sempre evoluindo, tanto que todos os avanços que nós temos hoje em micro, em algum momento eles foram criados lá atrás para mainframe. Para vocês terem uma ideia, o HD, né, o nosso disco, que hoje em dia já é o SSD, as nossas unidades de armazenamento, elas foram criadas na década de 60, 50, né, no fim da década de 50, e naquela altura, para carregar, para ter 5 megabytes, a máquina era uma máquina que pesava quase 1 tonelada, e você precisava de 5 homens para carregar essa máquina. Então, e hoje em dia nós temos aí celulares com 64 GB, 128 GB de espaço de armazenamento numa maquininha dessa. Então, eu vejo a evolução. Outra coisa muito importante do mainframe é que a IBM garante o Six Sigma em processos, ou seja, no decorrer de um ano, um mainframe só terá aceitável uma parada de 5 minutos. Então, todos os sistemas críticos vão estar no mainframe funcionando, sempre estarão no ar. Imagina vocês ter uma garantia de que a qualquer momento você vai ter a máquina funcionando, a parte do hardware, claro. Se a empresa fizer alguma besteira, software, alguma coisa assim, realmente as possibilidades são inúmeras. Mas o hardware nunca vai falhar, e os sistemas que a IBM garante, eles vão estar funcionando 100% das vezes do tempo. Falando. O nosso mainframe, então, ele é um supercomputador, ele é um computador em que ele vai estar num bunker, num CPD ali protegido. Então, nós, para termos acesso a ele, nós vamos estar usando um sistema remoto, via TCP/IP, por exemplo, para se comunicar com ele. Nossa máquina Windows, a nossa máquina Linux, a nossa máquina macOS, ela vai estar usando um emulador 3270. O 3270 eram os antigos terminais que faziam uma conversação com o mainframe. Então, você tinha lá o mainframe ligado num ponto, via comunicação TCP/IP e os antigos modems, criavam uma conexão, e esses 3270 conversavam lá com a máquina. Com o surgimento do Windows, os microcomputadores, criaram um software emulador, e esse software consegue fazer essa conversação. Como virtualização, nos anos 70, eles conseguiram criar esse conceito de máquinas virtuais. Então, um único mainframe, ele consegue ter lá dentro várias máquinas ao mesmo tempo. Por quê? Porque ele vai estar usando essa tal da virtualização. Então, ele vai ser um host, né, ou seja, um servidor, em que nós vamos estar entrando nele, vamos estar solicitando serviços, esses serviços vão estar processando os dados e desenvolvendo esse output desse processamento. Então, lembrando, toda vez que você usa um terminal 3270, você vai estar usando, na verdade, um software emulador que está emulando esse antigo terminal. Você vai ter aqui no mercado o PW3270, o PCOM, o Extra, o RDZ. Mais recentemente, tem o Visual Studio com o Zoe,
que é o emuladorzinho de mainframe dentro do Visual Studio. Então, há várias maneiras de você conversar com um mainframe através dessas emulações e acessar essa virtualização. Sobre a disponibilidade, quando um cliente compra um mainframe, ele tem várias combinações de máquina. Ele pode comprar um mainframe com uma única CPU, e essa única CPU, esse processador, vai atender a sua necessidade. De repente, o negócio aumentou mais, aí ele poderá comprar até 200 CPUs para colocar num único sistema Z. Então, ele vai ter uma máquina na single system com até 200 processadores. Se não for suficiente, a necessidade de cálculo for maior do que isso, ele poderá, então, ligar até 32 mainframes numa rede chamada Paralelo Sysplex. E esse Paralelo Sysplex ele vai ter, então, no limite, 32 máquinas até 200 CPUs. Então, vamos ter aí 6.400 CPUs numa única unidade de processamento, ligadas ali no modo regional próximo através dessa comunicação. Só que se o meu negócio for um negócio assim, com certas necessidades geográficas diferenciadas, eu posso pôr cada uma dessas 32 máquinas em um lugar geográfico diferente. Então, nada impede de eu ter o meu mainframe número 1 aqui em São Paulo, aí o número 2 no Rio de Janeiro, 3 em Belo Horizonte, 4 Brasília, 5 Curitiba, e até completar, né, então, os meus 32 computadores. Esse nome, quando é geograficamente disperso, a gente vê pelo GDPS, que é Geográfico Disperso Parallel Simplex. Ao mesmo tempo, a IBM vai garantir, então, que eles funcionam 24 horas por dia, 7 dias por semana, em 365 anos, de uma maneira que, se uma dessas máquinas cai, ela vai ter uma máquina redundante pronta para atender essa necessidade, de acordo com os contratos e SLAs que o cliente tiver com a IBM. Quem compra um hardware da IBM, ele tem até 100 anos de garantia, ou seja, é uma máquina mesmo, uma prova de falha. E claro que o mainframe ele tem outros periféricos, com unidades de disco, unidade de memórias, que eles vão estar usando canais. Então, cada mainframe ele vai ter uns canais. Mais para frente a gente vai ver, vai ter uma noção do que esses são os canais, em que até posso colocar máquinas para aumentar a segurança, criptografadora de dados, posso pôr unidades de leitor de cartão, leitora de cartridge, que é uns robôs em que se consegue colocar até 600 cartridges dentro dele e ele vai pegar essa expansão de dados. Mas vamos por partes. Então, o Single Six, né, ele vai atender às necessidades. O contrato vai ser em MIPS, né, que são milhões de instruções por segundo. E aí você vai cobrar esse serviço na IBM, essa necessidade do cliente em processamento de dados. Ele pode sempre adquirir mais hardware, com mais memória, mais... Então, são máquinas que elas sempre podem ser expandidas. E uma das vantagens que ela tem é que eu não preciso desligar a máquina. Eu vou acoplando novas unidades, mais memória, mais espaço em disco, e a máquina continua. O IPL, que seria o restart da máquina, ocorre muitas poucas vezes por ano. Eu mesmo falo que eu devo ter visto umas 3 ou 4 vezes ao longo da minha vida. São coisas muito rápidas e quase que nunca acontecem. O Paralelo Sysplex, como eu comentei com vocês, que a gente pode ligar até 32 mainframes em cadeia, né, como se fosse uma única máquina. Aí essa única máquina vai estar usando lá, cada uma delas vai ter o seu ZOS, mas vai ter um software que vai estar gerenciando elas de modo a que seja uma única máquina. E aí surge uma curiosidade. Como essas máquinas podem estar em locais com fuso horário diferenciado, teríamos aí um problema de qual seria o horário real do timestamp. Então, para evitar isso, existe um software chamado lá Time Sysplex, e esse Time Sysplex ele vai garantir uma hora única para todas as operações de cada um desses 32 mainframes. Então, se um usuário, essa hora universal seria, né? Ele fizer ali, então a sua operação vai ser única, porque dentro desse Time Sysplex, é uma hora única para todos os computadores. O GDPS, como eu disse, você consegue ter várias máquinas separadas geograficamente por longas distâncias, sendo uma. Nesse caso, a gente tem essa necessidade, porque se vocês se recordarem do World Trade Center, né, que vários computadores foram destruídos ao mesmo tempo e as empresas perderam 100% dos seus dados, porque elas estavam ali dentro do
do raio de ação daquela sistema de distribuição, obrigou, né, que as empresas repensassem a segurança e mantivessem, então, seus dados geográficos separados. Afinal de contas, se tiver lá um furacão, uma pane na rede elétrica, uma pane na rede de comunicação, nós teríamos aí um grave problema de garantia desses dados. Então, você pondo as máquinas geograficamente separadas, você protege o seu sistema, protege a volta, né? Quando a máquina vai abaixo, uma das máquinas vai abaixo, você sempre vai ter uma máquina no ar. E o ideal sempre é ter uma distância no mínimo de 50 quilômetros, que aí vai ser uma outra rede elétrica, uma outra rede de telecomunicações, abalo sísmico, essas coisas todas, vai estar mais ou menos protegida. Então, o IBM GDPS garante justamente isso, que as máquinas não vão parar. A escalabilidade, foi o que eu falei para vocês, né? Existe a vertical e a horizontal. A vertical, para poder adicionar recursos nessa máquina, eu vou ter que ter lá os tais canais disponíveis, né, seriam slots para poder... A horizontal é quando eu vou pôr mais máquinas. Então, imagine vocês, eu tenho lá 10 máquinas, comprei a 11ª, então isso seria uma escalabilidade horizontal. A vertical é minha CPU, eu tinha lá naquele mainframe 10 CPUs, agora vou comprar mais 10, vou ficar com 20 CPUs. Aí essa é a vertical. E eu posso aumentar, então, a CPU, né, a memória, e as unidades de armazenamento de discos, ou as unidades de armazenamento de cartridge, que vai depender de algumas situações, é mais econômico ter a informação armazenada em fita magnética do que estar lá em disco, gerando consumo desnecessário, né? Sobre a segurança, na minha carreira, na minha vida toda, assim, foram poucos os casos em que eu ouvi algum problema de segurança com um mainframe. Porque o RACF, ele garante a segregação de funções, o controle de acesso. Então, basicamente, é quase que impossível um hacker ele entrar no mainframe. Os poucos casos que eu ouvi na minha carreira sobre hacker, eles fizeram o quê? Eles capturaram uma senha em particular, ou seja, através dos vários processos ali, até engenharia social, ou instalar algum software espião para capturar a senha. Aí eles até entravam no mainframe daquele usuário que eles capturaram a senha. Só que com aquele usuário, ele vai ter um acesso limitado, eles não conseguem exatamente saber para onde prosseguir, né? Então ficam presos ali dentro daquele universo daquela senha. Depois disso, os executáveis que estão na máquina de produção, eles são em linguagem de máquina. O código de fonte, ele fica em outras máquinas, que são as máquinas de desenvolvimento. Então, mesmo que o cara consiga ver lá o software na produção, ele não saberá como aquele software funciona, não saberá qual tabela que do lado... Ou seja, então, diferente de uma máquina de baixa plataforma, o hacker, ele até pode entrar no mainframe, mas ele vai chegar ali e vai bater no beco sem saída, porque ele não... A não ser que ele já seja um caso mais de engenharia muito mais sofisticado, em que ele tenha já um inside trader e indique o que fazer. Mas é aquela probabilidade muito baixa. E falo, eu realmente, na minha carreira, eu nunca me recordo, não me recordo de algum vazamento, assim, de um grande problema na área de mainframe, tá, pessoal? Porque na baixa plataforma, vocês veem no noticiário aí, vira e mexe, tem notícias aí do Arco da Velha. Sobre a compatibilidade contínua, é uma verdade, é uma necessidade, porque imagine vocês, uma empresa compra um computador e dali um pouco muda a versão do sistema operacional. Aí tudo aquilo que funcionava no sistema operacional anterior deixa de funcionar. Ou a máquina aumenta a capacidade de processamento. Aí o computador você não consegue, o software que tem ali já não consegue. Então a IBM, para evitar esse tipo de dano ao cliente, o seu sistema operacional, ele mantém a compatibilidade de código velho. Então você vai ter ali um equipamento antigo, comprou equipamento novo, migrou todo o software para esse equipamento novo, e ele vai funcionar igualzinho, com mais velocidade, porque a máquina é nova, mais memória, mas o que acontece? Não implica que ele vai perder aquele trabalho. Imagina um banco,
cada vez que ele muda de máquina, se ele tivesse que modificar milhões de linhas de código que ele tem lá dentro. Seria o caos, né? Daí ninguém nunca ia querer mudar de computador, porque o custo operacional de reconverter todo o software era inviável. Então, essa compatibilidade contínua garante que esse custo não vai existir. Sobre a arquitetura sempre em evolução, desde lá, 1954, com o primeiro mainframe, até os nossos dias, muita coisa surgiu. No começo eram cartões perfurados, aí passou para fitas magnéticas, das fitas magnéticas passou para as unidades de disco, das unidades de disco passou para os HDs, aí desses HDs foram aumentando a quantidade de HDs, as fitas evoluíram para cartridge, a memória primeiro era 16 megabytes de memória dentro de um computador mainframe, depois passou a 2 gigabytes, agora a gente está nos exabytes da vida, né? Então, quer dizer, são valores assim absurdos de uso de memória para poder calcular tudo esse processamento. Então, é uma situação assim que está sempre evoluindo, os laboratórios estão sempre processando, criando novas maneiras de processar os dados. Então, é uma viagem fantástica para aqueles que se interessarem para estudar e explorar esse conhecimento. É, assim, lendário as possibilidades que surgiram com essa evolução constante. Claro que o custo operacional disso torna o mercado muito restrito, tanto que eu comentei para vocês, lá na década de 50 eram dezenas de empresas, depois caíram para apenas uma dezena, depois 5 delas, e hoje vamos ter aí 3 ou 4 fazendo mainframes no mundo. O computador mainframe, ele foi baseado mesmo na arquitetura do von Neumann, que é aquela história que nós temos uma unidade de entrada, input, vamos para o processador, esse processador vai utilizar lá unidades de controle, unidades de cálculo aritmético, vai transferir dados para uma memória auxiliar, vai fazer o processamento desses dados, vai nos gerar um output. Então, para nós hoje, isso é uma coisa básica, elementar. Mas, no passado, não era bem assim. Cada computador tinha uma maneira diferente de você entrar com seus dados. O output nem sempre existia. Eram painéis com controles de luzes, às vezes era impressão em relatórios, outras vezes era perfuração de cartão, às vezes não tinha input, você só punha lá para processar informações. Então, quer dizer, o von Neumann foi um marco, né? Tanto que hoje em dia toda a nossa lógica de processamento de dados baseia-se nisso, né? Input, CPU, output. E o mainframe segue a mesma arquitetura. Sobre o storage, eu já comecei a comentar com vocês, né, sobre a história dos cartões perfurados, que, para ter uma ideia, 5 megabytes era o equivalente a uma pilha de 1,55 m, com cartões perfurados, para dar lá os tais 5 megabytes. Esses 5 megabytes eu uso como padrão porque é uma comparação com o primeiro disco rígido. E fala-se de disco rígido porque, no começo, os HDs, eles eram abertos, diferente do que a gente vê hoje em dia, que são caixas lacradas. Esses discos rígidos, eles eram mesmo unidades de disco. Pareceu aqueles laser discos dos anos 2000, e a empresa comprava e ela ia acoplando esses caras dentro da unidade e usando ela para armazenar dados. Só qual o problema que tínhamos nessa história? Os discos se quebravam, arranhavam, então em dado momento o departamento lá de evolução criou uma caixa fechada, aí essa caixa de disco vai lá para a CPU, entra num daqueles canais que eu falei para vocês que existem nos sistemas Z e usa armazenamento. Um outro caminho que seguiu o processamento de dados foi o armazenamento em disco. Então, no passado, era aqueles tapes redondos em linhas contínuas de informação. E esses tapes, eles tinham vantagens e desvantagens. Era melhor do que o cartão perfurado, é óbvio, mas o dado ele tinha que ser linear contínuo. Então, eu não conseguia pôr índice, eu não conseguia resgatar essa informação de uma maneira mais rápida. Eu sempre era obrigado a ler a fita inteira, usando lá o método FIFO, né, First In, First Out, e o meu processamento, quando gerava um update nessa fita, eu era obrigado a gravar uma fita nova e desfazer da fita velha. Por quê? Porque os dados já não eram mais compatíveis.
A evolução das fitas foram os cartridges, que são pequenas unidades que lembram muito, né, um cartucho da Nintendo, lembram muito aquelas unidades de VHS dos anos 80, e com isso consegue ser armazenar dados. Eu vi num artigo da Fujitsu que já tem uma unidade dessas com 64 terabytes de espaço de armazenamento. O famoso IPL. O IPL, ele é o Initial Program Load, que seria o nosso equivalente ao restart de uma máquina. Mas, diferente de um microcomputador, em que você leva ali 10, 15 minutos para que ele fique operacional, o IPL, ele é muito mais rápido, porque o que acontece? Tempo é dinheiro. E um mainframe parado, porque ele está fazendo lá a sua inicialização, geraria muito prejuízo. Então, um IPL não é feito muitas vezes, tá? Porque não há necessidade, eu consigo acoplar equipamentos nos canais ali, com a máquina funcionando, instalar software. Porém, em algum momento que eu necessitar, farei esse IPL, e quem estiver trabalhando, em algumas situações, até ouvirá essa palavra, mas eu digo, é muito raro, eu mesmo vi 5 ou 6 vezes no máximo. O address space é assim, o que acontece? A memória do computador, ela é partilhada por todos os processos que tem ali dentro. E no passado, quando o sistema era 24 bits, ele tinha lá 2 megabytes de memória, depois ele aumentou para 31 bits e foi para 16 megabytes, chegando nos dias atuais aos 64 bits e dos terabytes exabytes de endereçamento. Mas o que quer dizer isso exatamente? Vamos pensar o seguinte, esse 16 bits, 24 bits e 31 bits e 64 bits é a quantidade de bytes usado no endereçamento. Então, quanto mais bits eu tiver para a minha memória, quer dizer que mais espaço de endereçamento eu vou ter, ou seja, vou ter mais memória. E tendo mais memórias, eu consigo pôr maior capacidade de processamento nas minhas necessidades. Então, por exemplo, num caso de microinformática, lá no passado, havia jogos que só rodavam em 32 bits. Então, por quê? Porque ele precisava de mais memória. Hoje em dia, 32 bits a maior parte dos jogos hoje requer 64 bits. Por quê? Porque o endereçamento da parte gráfica, da parte de som, é muito elevado. No mainframe, acontece a mesma coisa. Um programa de computador, ele precisa de espaço em memória para poder fazer todos os cálculos, fazer lá as movimentações de banco de dados para o programa e processamento de dados para devolver essa transformação de dados, né? Então, a famosa extração, transformação e carregamento de dados. Ou eu preciso ler um banco de dados, então ele vai lá precisar fazer acesso por índice. Então, quanto mais memória, maior é o poder de processamento e mais programas podem rodar em paralelo. Por quê? Porque ele consegue armazenar. E esse address space funciona como? Um programa de computador, mainframe, ele não usa o endereço real de memória, então do bit lá do endereço número 1 até lá o 64 exabytes de... O que vai acontecer? Ele vai precisar ter, então, uma reserva de memória, e o programa ele vai começar do endereço 1, vai ser um endereço virtual, até o endereço final da memória que está dentro. Então, esse address space, para cada programa que entrar no mainframe, ele vai alocar na memória real um espaço, vai pôr o programa ali dentro, vai processar aquilo ali, acabou aquilo ali, ele devolve e limpa aquela memória, deixando um outro processo vir. Então, também é muito comum vocês ouvirem isso, né? Address space, memória virtual, mas é o quê? É o endereçamento para aquele processo em si. Aí, alguns programas, eles vão estar usando a parte baixa da memória, os outros vão estar usando a parte alta, ou seja, vai depender muito da necessidade de cada processamento de dados para pegar esse dado. Normalmente, os 64 bits você vai estar usando só em aplicativos mesmo da IBM, tipo DB2, tipo o Sort, ou seja, recursos que precisam de muita memória. Um programa normal, ele vai estar sempre na parte mais baixa, porque os programas eles não têm assim tanta capacidade, tanta necessidade de memória quanto, né, os grandes aplicativos. Aí os componentes que eu falei, né? A gente vai ter, então, os tapes, né? Tanto seja aquele de risco como o cartridge, vai ter as unidades de disco,
que é o DASD, vocês vão ver também falar sobre o DASD, que é justamente Data Storage, Disk Storage System. Vai ter lá o canais de saída, em que você vai ter lá o Master Console, que vai ser um tecladinho e um monitor pequeno para poder fazer o IPL naquele computador. Vai ter um System Console, que vai ser outras máquinas ligadas aqui diretamente ao computador. E os operadores de sistema. Fora isso, dentro dos canais, eu posso pôr outras placas, por exemplo, placa de criptografia, placa de segurança de RACF, ou seja, há outros hardwares disponíveis que vai se pôr nesses canais de modo a proteger o sistema. Sobre o uso da memória que eu falei para vocês, né? Então, a gente tem lá, quando é o 24 bits, né? Ele era o sistema 360, lá da década de 60, então era 16 megabytes de memória para usar todo o sistema do mainframe. Nos anos 70, surgiu o System 370. Eles usavam maior capacidade, só que por um problema de cálculo, em vez de eles usarem os 32 bits semelhantes ao que a microinformática usou nos anos 90, eles usavam 31 bits. E esses 31 bits davam, no máximo, 2 gigabytes de memória para o computador inteiro. Então, aquele mainframe, ele tinha ali, quando ele era um MVS 370, ele tinha 2 gigabytes para todos os aplicativos. Então, vocês percebem que chega uma altura que, por mais memória que você tenha, ele vai bater ali com vários programas em paralelo e vai gerar fila, porque já lotou. Por isso, surgiu a necessidade de usar mais bits para fazer endereçamento. Então, lá nos anos 2000, surgiu lá o 64, o sistema Z com 64 bits, que ele tem lá os 16 exabytes de endereçamento. Como eu disse para vocês, cada programa vai usar a parte baixa, então ele vai ter até 2 gigabytes, mas esses 2 gigabytes vai se esparramar ali por dentro daquele espaço todo. Então você aumenta muito mais programas rodando ao mesmo tempo, permite que os programas sejam mais complexos, usando mais memória, e, ao mesmo tempo, você dá mais velocidade, porque não vai ter aquele gargalo em que os dados vão estar tudo espremido, com a memória fragmentada, e com esse espaço todo, você consegue alocar espaços contínuos ao seu programa, de modo que seja mais rápido o I/O. Um dos grandes problemas de performance em mainframe é justamente essa parte do I/O, que é o quê? Leitura de disco, acesso ao banco de dados, parada para o usuário preencher dados num cadastro, num formulário. Então, isso tudo, essas paradas de I/O, elas derrubam a performance. Então, quanto menos paradas tiver, mais rápido vai ser o processo. O armazenamento de disco, né, o tal famoso 3390, ele vai ser lá entre ilhas concêntricas, você vai estar lá armazenando os cilindros dos dados, e surgiu lá no final dos anos 50, então, revolucionou, né, o acesso aos dados, porque aí você permitia criar índices, e ao criar índices surgiu lá o sistema VISAM, que é o sistema indexado que funciona até hoje no banco de dados DB2, tanto que o acesso a arquivos de mainframe nós vamos ter 3. É o KISAM, o VISAM e o linear. O KISAM era mais usado para unidades de fita, tá? Ele usa muito em disco hoje em dia, mas ele originalmente foi projetado para ser usado em fitas. O VISAM, ele surgiu mais ou menos junto com as unidades de disco. Ele permite, então, você resgatar os dados de maneira indexada, fazer chaves de acesso. Então, eu posso ler um registro de acordo com uma determinada condição e fazer o acesso muito mais rápido aos dados. O DB2, ele usa, na sua estrutura interna, o VISAM. E, por fim, esses arquivos lineares, foi o surgimento dos discos, né? Eles permitiam, então, gravar linhas de dados, e mais rápido. Mas é pouco usado hoje em dia. O mais usado sempre é o KISAM e o VISAM, nessa parte de acesso aos dados. O EDPAR é um conceito muito curioso, que é assim, uma CPU, uma mainframe, é tão poderosa que eu consigo fazer partições lógicas. E essas partições lógicas querem dizer o quê? Dentro de uma mesma CPU, eu vou pôr lá um percentual dela, eu posso pôr um Linux, eu posso pôr um AX, eu posso pôr um Windows, posso pôr um ZOS. Então, dentro dessa máquina vai estar rodando vários sistemas operacionais, como se fossem máquinas independentes, conversando entre si, passando dados de um lado para o outro via TCP e tal, mas, na verdade, é uma única CPU usando essa partição lógica.
Então, permite, por exemplo, eu estou trabalhando num projeto que a empresa só tinha um mainframe, e aí ela tinha uma partição que era o desenvolvimento. Aí, ao final do dia, quando acabava lá o nosso expediente de trabalho do desenvolvimento, eles desligavam essa partição e passavam todo o poder computacional dela para a partição principal, e com isso, o sistema ficava mais rápido. Então, também será, vocês vão ouvir muito, né? Lipar, tal, tem lá o Linux One, tal, tem o MVS, tem o ZOS. Então, é o quê? É justamente uma possibilidade, né, que o administrador do sistema tem em dividir aquele processador em mais máquinas. Com isso, nós chegamos ao final da nossa jornada. Eu espero não ter massacrado vocês muito com termos técnicos e blá, blá, blá de velhos CPDs, mas me coloco à disposição de vocês para responder qualquer dúvida. Escrevam aqui nos comentários. Vou acrescentar mais coisas. Quem sabe podemos fazer lá a introdução ao mainframe, parte 2, a parte avançada, ou ou tem outras muitas mais partes. Muito obrigado pela presença de todo mundo. Espero ter ajudado. Qualquer falha, qualquer coisinha, perdoem o tiozão dos cabelos brancos, porque às vezes tantos conhecimentos que a gente acaba misturando as estações e saindo algumas pequenas bacuradas. Mais uma vez, muito obrigado. E nos vemos no próximo curso. Tchau, tchau, pessoal. Até mais. Muito obrigado.